A pesquisa na internet possibilita o encontro de um material vastíssimo na área linguística. Eu encontrei um texto que é extremamente sugestivo para o nosso momento neste vídeo. Texto intitulado Why Study Greek? Expressa esse texto um pouco do empenho de exegetas que tentam exorcizar o cristianismo de interesses escusos a um salutar crescimento da fé. A partir deste texto que tenho citado, Why Study Greek, apresento aqui uma adaptação para a língua portuguesa com acréscimos, na intenção de que o propósito desta minha argumentação seja melhor entendido. O endereço deste texto encontra-se na descrição deste vídeo. Por que enfrentar a dificuldade de estudar as línguas originais? Por que gastar horas e horas aprendendo grego e hebraico quando já existem tantas traduções bem feitas da Bíblia? Na verdade, há razões consideráveis para o estudo das línguas originais. A primeira razão é porque, existindo mesmo muitas e boas traduções, quando elas diferem entre si, como se saberá com precisão qual delas reflete melhor o texto original? Isto não é simplesmente um assunto que se resolva com uma votação para que a escolha da melhor tradução fique à mercê de uma maioria. Uma comunidade cristã, na verdade, espera que o seu líder esteja devidamente habilitado para ajudá-la a compreender o texto. Daí a necessidade do exegeta saber avaliar qual a melhor ou melhores traduções. Uma segunda observação é que não há uma tradução perfeita, a qual seria absoluta. Não é possível verter todo o conteúdo de um texto estrangeiro para outra língua. Há particularidades de uma língua que não são possíveis de expressão em qualquer outro idioma. Portanto, toda tradução possui lacunas que o intérprete precisa desvendar através da leitura do texto original. Terceira observação que quero fazer, baseado naquele texto que já citei: um idioma é a expressão de uma cultura. Aprender a língua original de um texto facilita a compreensão da cultura na qual aquele texto foi escrito. E a compreensão de tal cultura, em contrapartida, facilita a compreensão do próprio texto a interpretar. Quarta observação: faz-se necessário aprender a língua original para se ter acesso a outras ferramentas de estudo, como comentários, que ajudam a explorar o texto mais completamente, e dicionários bíblicos, que ajudam a entender como palavras e conceitos funcionam no texto interpretado. E neste ponto, vale salientar algo. Mesmo os comentários e dicionários não são absolutos, são sempre relativos. E, para quem conhece o texto bíblico original, tendo inclusive conhecimento de outros comentários e de outros dicionários, saberá muito bem comparar os próprios comentários entre os mesmos
comentar os próprios dicionários entre os mesmos para ter uma definição de qual comentário, de qual dicionário, de qual léxico usar. Quinta observação. A leitura do texto original leva a uma interação com o próprio texto bíblico original e seus significados em um nível mais profundo. É necessário lidar com assuntos de vocabulário e gramática para ouvir o texto mais profundamente e para descobrir o significado e a pretensão do texto a ser traduzido. Aprender a língua original ajudará a ouvir o texto de uma maneira nova. Sexta observação. Quando alguém exerce o papel de intérprete de um texto, as pessoas confiarão no seu trabalho para ajudá-las a entender o texto bíblico de modo vivificante, rejuvenescedor de sua fé. Cumprir. As pessoas confiarão no tal intérprete se o mesmo cumprir o seu papel com conhecimento, clareza e habilidade. Tal como uma vocação não merece nada melhor que o melhor dos esforços e instrumentos daquele que é chamado para tal. No caso da exegese bíblica, isso significa gastar tempo e esforço suficientes com o estudo dos idiomas originais. Nas palavras de um professor do início da Idade Moderna, temos o seguinte, abro aspas, na igreja cristã, todo o ensino deve ser julgado. Para isto, o conhecimento da língua original é necessário acima de tudo o mais. Os pregadores ou professores podem expor a Bíblia do princípio ao fim como por favor, com ou sem precisão, se não há alguém presente para julgar se eles fazem a interpretação de modo devido ou indevido. Para julgar, alguém precisa conhecer as línguas originais. E isto não pode ser feito de qualquer forma. Portanto, embora a fé e o evangelho possam ser proclamados por pregadores simples, sem um conhecimento das línguas originais, tal pregação é de superfície e, via de regra, depende do senso comum. O resultado é que as pessoas finalmente ficarão cansadas, entediadas e aborrecidas com esse tipo de pregação e esta cai por terra. Mas quando o pregador está preparado nas línguas originais, há um frescor e um vigor na pregação, de vez que o texto é tratado em sua inteireza e a fé se encontra constantemente renovada pela contínua variedade de palavras e ilustrações. Fecho aspas. Isto disse Martinho Lutero. Finalmente, o estudo das línguas originais convoca o exegeta para um contato mais profundo com o texto interpretado. O estudo das línguas originais pode tornar o cristão mais afeiçoado ao texto bíblico e às suas línguas originais. Aprender as línguas bíblicas originais pode ser o início de uma vida de contato íntimo com textos que alimentarão a fé pessoal e a prática do ministério na comunidade cristã. Deve ficar claro que este nosso argumento objetiva àqueles que intencionam a exposição bíblica exegética. Este nosso
argumento, esquece aqueles que se condicionaram a meras pregações temáticas, agravantemente emocionais, sem o embasamento linguístico aqui defendido. Não tenho, evidentemente, nada contra a pregação puramente temática. Porém, esquecido não deve ser o fato de que toda preguiça, indisposição, desculpa e argumentação qualquer precisam ser erradicadas do estudo sério e criterioso do texto bíblico. Na verdade, só assim os humanos devotarão a devida credibilidade à mensagem cristã que estamos a apresentar-lhes. Assim, temos chegado ao final deste vídeo, na certeza de que refletiremos, sem dúvida alguma, sobre por que estudamos as línguas bíblicas originais ou porque ainda não começamos a estudar as tais línguas. Desejo-lhe boa sorte, não se esqueça de nos dar o seu carinho, clicando no gostei, compartilhando este vídeo para que muitos sejam estimulados a uma melhor compreensão das línguas bíblicas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.